Alors depois, quando a sua massa é sovada, então você chega na textura, você vai ter que fazer uma bola. Alors, para fazer uma bola, vou apertar na massa. Uma bola? Uma bola com toda a receita, toda a massa da receita, Tá. e você vai pegar cada ponto e colocar para o centro. Você vai recolocar a massa para o Vai centro, colocando, vai virando, vai colocando apertar tudo um aí. pouco, até formar uma bola lisa. Olha que lisa, olha a textura disso, tá fantástico. Ó, Porque é uma massa que é firme. Ela está menos firme aqui porque está batendo, mas ela vai ganhar força. A gente tá chama de ganhando, força. mas tá já ganhando. mudou, hein? É, já já mudou. mudou. A massa do Chef Edu já está realmente indo pro ponto. Essa massa, ela agora vai ter que ir para a geladeira. Você deixa na geladeira, coberta. Tá? Plástico filme. Voilà, com um bowl. Pode passar até um pouco de gordura, de óleo no fundo do bowl. Óleo, Só azeite, manteiga. Azeite não, porque você vai dar um sabor. Um óleo neutro. Óleo de soja, de girassol. Só para não grudar. um óleo. Olha a diferença. Olha a diferença Você de um e de coloca outro. na geladeira no primeiro dia, você deixa à noite, não? Deixa de um dia para o outro. E de um dia para o outro, ela precisa dobrar de volume. Isso é muito importante. Perfeito. Se sua geladeira está muito fria, você pode bolear e deixar uns 15, 20 minutos fora antes de guardar, até controlar isso. Isso é muito importante. Perfeito. Então, tem que dobrar de volume e ele Tem que dobra de dobrar de volume volume. na geladeira. Dentro da geladeira. Dentro da geladeira, Ele pode perfeito. começar um pouquinho fora, mas Quanto tempo fora, Jean? se precisar, você deixa uns 15 a 30 minutos. Se você tem uma geladeira que não é super gelada, pode pôr direto, que o tempo para ela esfriar bem, ela vai crescer. Perfeito. Muito legal. Donc, agora você tem a sua massa que é gelada e a manteiga. Donc lá, basicamente, com uma receita, você tem 950 de massa, quase 1 quilo. Quase um quilo de massa. Quase 1 quilo de massa. A receita Quase total um quilo de... De massa. de massa. Donc, para 1 quilo de massa, vai 250 gramas de manteiga. Ou seja, um quarto, praticamente. Exatamente. 25% da massa. Então, cada 1 quilo, 250. É um tablete daquele de 200, mais 50 gramas de manteiga. Isso. Ou é um quarto da massa ou a metade da farinha. Geralmente a gente calcula assim. Alors, sua manteiga, você vai precisar abater ela, porque ela fica um pouco dura. Donc lá, vou fazer um pouco de barulho. Vou ter que bater com o rolo. Esse é o rolo. Olha o rolo. Esse é o de rolo. massa. Eu vou... Renato, depois vê onde o chefe comprou esse rolo, né? Você... Esse eu trouxe na mão. Donc, Pô, você pode falar, você pode fazer uma homenagem ao ratinho e bater, ó. Rode louco! isso é bom também para relaxar. Donc, alors, você tem que ter a sua manteiga gelada. Alors, depende da manteiga que você tem. Se você sente ela quebrar muito, tem que fazer isso em um saco de plástico para não... Vou Pode fazer... ir. Ó. Tá demais vai, aqui. Sombra, vai! Vai, Sombra! Rode louco! Vamos lá! Se teu vizinho achar que você tá fazendo uma reforma, você fala, não, é só um croissant. Tá fazendo uma reforma? Não, é um croissant. Fazendo isso, A ela... Tiziana deve estar gritando aí do lado, falando assim, meu Deus do céu, o Edu tá fazendo uma reforma lá. Olha que bonito, chefe Jack. Lá eu tenho um pouco de farinha só para polvilhar. Vou jogar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Da manteiga. Da manteiga. E vou só abrir um pouco no rolo. Alors, essa manteiga vai bem, ela não quebra muito, então dá para fazer sem plástico. Caso quebra, coloque um plástico. Um plástico faz em o volta ângulo para e fazer. assim não Perfeito. tem problema. Você está acompanhando o Jean Jacob, chefe Boulanger. 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 E ele é um craque, foi premiado na França, está gentilmente aqui dando uma aula para gente sobre croissant. E eu fiquei surpreso aqui com essa primeira parte da mudou receita. muito. Já mudou muito, mas eu vou chegar no ponto exato que ele quer, porque eu falei que faria, com certeza eu colocaria mais farinha ali. E com o aprendizado que a gente está tendo hoje, a gente está vendo que não. Voilà, vamos controlar, mas já está ganhando textura, já está perto do... Quando você chega... Ainda falta um pouco, mas está chegando. É no caminho.
Vamos ver se eu vou ser aprovado no final do programa, né? Vamos ver, vamos ver. Olha o tamanho dessa massa. A bola que ficou Enorme. uma noite inteira dentro da geladeira, que dobrou de volume. Perfeito. Agora é a etapa da folhagem. Folhagem. Vai precisar incorporar a manteiga dentro da massa, abrir e fazer dobras. Ó, um dos programas que eu mais gostei de fazer, viu, Denis? Ó. Nossa, põe aqui, não, põe aqui em cima. Ó, é um forno igual de casa, olha isso daqui. Olha isso daqui, meu Deus do céu. Nossa, demais, Olha né? esse croissant. O que é leve, cada um deles. Posso pegar um com a mão aqui? Sim. Nossa, olha a leveza dele. Meu Deus do céu, olha isso daqui, que fantástico. Aí quando ele quente assim, Nossa. muito bom. Ó, é que eu tô com a mão da massa, meu. Não tem problema, ó. Eu vou fazer só pra... Eu não posso perder esse... Nossa senhora. Olha isso daqui, que demais. Olha a fumacinha. Não é falta de educação comer, né? Não, claro que jamais. Olha o croque que fez, né? Croquezinho, hein? Tá bom? Como é que você não veio aqui antes? Não, é bom, um bom croissant é super gostoso. Bom, isso aqui... Poxa vida. Um dos melhores que eu já comi na vida. Ó, na França já fui muitas vezes. Já comi pão saindo do forno. A França perdeu você, meu. Sensacional. Renato, pega aqui um pedaço. Nossa, eu vou pegar. Eu não tava aguentando aqui, não. Viu? Alors aqui, donc minha massa tá retangular. Perfeito. Donc eu estiquei as bordas para ficar o sangulo simples e bem feito. E vou colocar donc, a manteiga no meio. Olha assim. o segredo para fazer o croissant. Pessoal, olha isso daqui que demais. Dá uma olhada. Donc, manteiga no meio. A manteiga ela pode sair até um pouquinho da massa. Tá. Então, depois vou segurar, esticar e passar a massa para cima. Você está aprendendo a fazer croissant. Não perca, porque é espetacular. Ó, faz essa primeira dobrada. A manteiga vai para dentro. Isso, a ideia é colocar a manteiga por dentro da massa. Olha aqui, Renato. Manteiga por dentro da massa. Perfeito. Alors, Sobrou agora- um pouquinho para fora, não tem problema. É o melhor Não tem prato problema. da Melhor minha ter vida. só manteiga que só Nossa massa. senhora. Alors agora eu tenho uma dica, isso que é uma coisa que eu ensino, mas que não é todo mundo que faz. Quando você está com a massa assim, você tem massa, manteiga, massa. Na lateral a gente tem 1 centímetro só com massa. Perfeito. Então vou pegar um estilete, poderia ser uma faca bem que corta bem, vou cortar até a manteiga. Tá. Para não ficar muito grosso. Para não ter só massa na lateral. Se você tem um lugar só com massa, é um lugar que não vai folhear no forno. Ah, Assim, a gente tem espetacular. Ó. só Tudo massa, igual. manteiga, Massa, manteiga, massa. Que daí não fica... É a perfeição do croissant. Ó, São detalhes, mas que são importantes. pode pôr aí, ó. Tá só croissant? Põe o melhor croissant do mundo. Pode pôr aí. Pode pôr aí. Não, eu tô falando sério, não tô brincando, meu. Eu sei que Tô não, falando porque- sério. Você sempre quando fala. Eu já comi em muitos lugares lá na França, eu não comi um croissant tão gostoso assim, não, meu. Ó, pode pôr aí, o melhor croissant do mundo, pode pôr. Alors, depois lá eu estou abrindo a massa de novo. Perfeito. Alors, eu deixei a costura na vertical, onde eu fechei. Vamos virar para cá. Perfeito. Então agora é o segredo para folhar o seu croissant, ó. Donc lá também é um pouco de academia fazendo, mas, Pouco de exercício. mas tudo bem. Por isso que pode comer o croissant. Se você faz de exercício para fazer, eu tô aqui há 30 minutos, mas ó, tô com o maior prazer aqui, porque eu fiquei curioso mesmo para chegar aqui no ponto. Desculpe, já. Tudo bem. Ó, Alors lá eu cheguei a um comprimento suficiente para poder Perfeito. fazer a dobra. Donc, existe dois tipos de dobra para o croissant, a dobra dupla e a dobra simples. Donc, vou começar para fazer uma dobra dupla. Alors, Tá. eu pego a massa daqui, eu vou dobrar até aqui. dobra, dupla. Isso é dobra dupla. Dupla, tá. A outra parte vai vir juntar a primeira. Perfeito. Alors, simples esticar para não ter nenhum pedaço que fica sem ser dobrado. Aí depois eu vou redobrar em dois. Perfeito. Então dobra mais uma vez. Perfeito. E olha, para você entender, a manteiga tá lá dentro. E a manteiga fica dentro. Agora
donc você faz a sua dobra, depois tem que girar a massa de quarto. Você pega a massa como se você abrir livro. Tem Perfeito. que ser nesse sentido. Perfeito. Eu vou, de novo, cortar as laterais para ter uma folhagem mais nítida. Esse truque do corte lateral é a primeira vez que eu estou vendo na vida para fazer, porque... Eu também. Ajuda ainda mais receita. Não, é perfeita. A tua explicação é perfeita. Alors agora, segunda laminação, não precisa descansar entre as duas dobras. Eu vou começar para apertar pouquinho as duas laterais, só para eu não laminar demais as camadas de cima e colar pouco elas entre elas. Vou abrir, sem apertar muito no rolo. É importante depois, na segunda laminação, você vira a massa. Lamina pouco, vira, lamina, vira, para ter uma laminação que fica regular.